Pam, 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 Eu pam. juro que me deu um delay aqui. Eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, isso não estava combinado. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Press, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa, perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, e minha noiva, mãe do Zen também, é a co-host aqui do nosso podcast. Quando não tem convidado, ele fala bem devagarzinho, né? É. Maravilhoso isso. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Episódio Plantão da Globo. Plantão da Fofoca. Globo, urgente. Urgente. Porque aqui, nesse episódio, você vai entender tudo o que está acontecendo sobre as provas de residência médica. O que é o programa pró-residência? Vai ter ou não vai ter prova no meio de ano? Fiquei chocada. Você vai saber tudo que tá rolando aqui nesse episódio, que vai ser, ó, direto ao ponto e bem específico pra isso. E eu vou falar, se eu fiquei chocada e eu não tenho mais nem nada a ver com residência, graças Imagina a Deus, quem tá no olho do acabou. furacão. Imagina quem tá no olho do furacão ao ver essa notícia. Que história é essa, Shoin, que vai ter prova de residência na metade do ano? Vamos lá, eu fiz uma pesquisa aqui bem extensa, trouxe até uma colinha pra esse episódio. Aposto que foi o chat GPT. Não foi. Pra trazer os dados do que é esse programa, do que tá Certo. acontecendo e contextualizar todo mundo. Vamos lá, galera. O que acontece? Desde 2009, o governo brasileiro tem um programa chamado Pró-Residência Médica. Basicamente, é um programa de incentivo e de valorização dos programas de residência médica no Brasil. Até então, nunca ninguém tinha ouvido Nunca muito tinha falar ouvido disso. falar. Em março desse ano, essa pauta voltou em discussão e foi proposto uma aceleração desse programa. O que é uma aceleração desse programa? É basicamente uma expansão das vagas de residência médica no Brasil que já existem ou criação de novos programas para especialidades que são interessantes para o Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, a partir de março, diferentes instituições do Brasil, tanto públicas como particulares, puderam pleitear, seja o aumento de número de vagas de programas que já existem, como também a criação de novos programas de residência médica. E até aí tá tudo bem. Sim. Vai mudar, vai aumentar. Aumentar o número de vagas, isso é bom, né? Exato. O que ninguém estava muito preparado para isso acontecer é que essa ampliação / expansão / liberação de editais seria para o ano vigente de 2023. E a data a gente vai revelar já, porque é no final de maio a previsão das provas. Daqui um mês, assim. E aí, eu tenho que aproveitar para fazer uma chamada. Sabendo dessa notícia bombástica que bagunça a vida de todo mundo, no próximo domingo... Deixa eu ver a data, peraí. Hoje é dia 26. No próximo domingo, dia 30. 7. Ah, tá. 7, porque esse Primeiro episódio tá domingo, saindo... primeiro domingo de maio. Isso, primeiro domingo de maio, dia 7 de maio, a gente vai fazer uma imersão de estratégia de estudos para essa prova. A gente vai mostrar como fazer um planejamento de estudos para essas provas de residência médica que vão acontecer pela data prevista, que a gente tem no momento que a gente está gravando esse episódio, entre 28 e 30 de maio. Então a gente vai falar quais são as instituições que já liberaram o edital, como que a gente se organiza, o que a gente precisa fazer nessas semanas até o dia da prova. Para você participar, eu vou deixar um link aqui porque é 100% gratuito, tá bom? Mas e aí, o que mais que esse documento falou? Vamos lá. Foi um documento que foi Foi um liberado, documento. né, pelo Ministério. Na verdade, eles primeiro liberaram um documento de quais instituições tinham sido aprovadas, chanceladas as novas vagas. Então, instituição tal, chancelado, programa tal, chancelado, programa tal, negado. Então, eles prestaram essa conta. E, na sequência, eles começaram a abrir quais eram as vagas de residência médica que foram liberadas para quais instituições. E aí tem instituições do Brasil inteiro, norte ao sul do país, São Paulo, Rio, Minas, Norte, Nordeste. Todos os estados e regiões do Brasil foram contemplados, algumas regiões mais, outras menos, como é de se esperar. E os critérios para essa liberação, segundo a própria portaria, é que foi respeitado uma necessidade do próprio Sistema Único de Saúde do Brasil. Era isso que eu ia perguntar. Quais os critérios para negar ou aprovar um programa de residência Acaba que a gente médica? nunca vai ter muita... Nunca saberemos, né? muito conhecimento, né? Nunca O que saberemos. acontece com o governo, a gente, infelizmente, não vai ter a visibilidade completa do porquê a instituição tal, porquê a região tal. A gente não vai entrar nessa seara aqui no imagina. DesconstruCast. Mas vamos aos números, e aí eu quero trazer o impacto disso aí para vocês.
quantas vagas de residência médica foram aprovadas? São, no total, 963 vagas aprovadas para esse processo seletivo que pode ocorrer no meio do ano. Quase 1.000 vagas. Mas peraí, não está confirmado ainda que esse processo seletivo vai Não ocorrer. vai acontecer. Apesar de uma instituição, vamos dizer assim, ter a aprovação dessas vagas, ela pode não realizar um processo seletivo de residência. Entendi. Vai da instituição querer realizar essa prova daqui um mês ou não. Ou ela pode querer... Não, eu vou... vamos dizer assim, eu vou absorver essas vagas, E vou mas eu aumentar só vou... a quantidade de vagas no final do ano. Exatamente. Ah. Ainda tá tudo muito incerto, né? Essa liberação foi na segunda-feira, no dia 24 de abril, em que a gente teve essa noção de datas. Eu já vou passar quais são essas datas, quais são os tempos e movimentos que vão acontecer nos próximos dias. Porque a gente não sabe como cada instituição vai percorrer. Qual vai ser se vão todas acatar e vão abrir esse processo, se vai ser uma minoria. Hoje a gente já teve a primeira liberação de edital de uma vaga de residência médica no meio do ano da história do Brasil. Caraca. Chocante. De um hospital do Espírito Santo, que eu vou até confirmar o nome aqui. Por favor, esse hospital merece um destaque. O Hospital Santa Rita de Vitória. E eles liberaram um processo seletivo para 2 vagas da residência de clínica médica. Que é até um assunto que a gente vai falar. Como vai chegar esse residente no dia 1º de julho? É isso que eu tô pensando, Calma, né? que a gente já vai falar. O início da residência seria dia 1º de julho, 1º de julho. É, o segundo semestre, né? Então vamos lá. O que a gente tem de concreto hoje, sem entrar no lado de especulação? Foram aprovadas 963 bolsas de residência médica do Brasil. E aí já entra uma primeira dúvida que é, essa vaga do pró-residência é igual à residência? Vale igual? Tem bolsa? Exatamente igual. O mesmo valor de bolsa. Se a instituição é certificada pelo MEC, a mesma certificação. Enfim, as regras são as mesmas, apenas o que está chamando a atenção é o momento que vai ocorrer esse possível processo seletivo. Como a gente já falou, não é porque a instituição recebeu essa vaga que ela vai abrir um processo seletivo. A gente não sabe ainda como isso vai funcionar, se tem alguma multa, alguma penalidade para a instituição que não abrir. A gente não tem isso claro. Digamos que é assim, o governo deu a liberação, mas vai da instituição Exato. topar ou não. E aí surgiu também uma confusão que, vai ser um processo único para todas essas vagas? Não. Cada instituição vai fazer a sua prova. E isso vai gerar um problema porque, teoricamente, no calendário da própria portaria, a gente tem algumas datas importantes. Então, por exemplo, lançamento dos editais já estava previsto para começar na segunda-feira. Não que a gente vai ter que ter todos liberados na última segunda-feira. Uma coisa meio desesperada isso, Não, uma coisa totalmente sopetão, pegando todo mundo de surpresa. O lançamento do edital a partir de segunda-feira, do dia 24. A gente já teve a primeira liberação agora. Inscrições dia 8 de maio. Semana que vem. Exato. Confirmação dia 15 de maio. Provas entre 28 e 30 de maio. Daqui um mês. Exato. Gabarito entre 31 de maio e 1º de junho. Recursos 5 de junho. Resposta dos recursos até dia 8 de junho. Publicação da classificação 14 de junho. Matrícula de dia 16 a dia 30 de junho. E início das aulas do programa de residência médica e do programa em si, dia 1º de julho de 2023. Que também não faz sentido, porque a residência começa em março, não começa em janeiro. Então acaba que um residente... Eles vão coexistir 2 R1s no mesmo ano, que vão acabar em datas diferentes. Cara, isso é muito louco. Calma, vamos falar de toda essa confusão. Alguns dados que me chamam a atenção. Dessas 963 vagas, 242 são no estado de São Paulo. Então, se é do seu interesse prestar prova em São Paulo, esse pode ser um processo muito interessante para quem tem esse desejo. Óbvio, o número de vagas de residência médica desse processo de meio de ano não vai ser igual ao do final do ano. Né? Sim. Para você ter ideia, a gente tem mais de 15 mil vagas que são abertas ali no final do ano, em dezembro. Aqui são 900, é um número menor. Mas também é aquela oportunidade que existe porque ninguém estava preparado para isso aí. Ninguém se preparou para essa prova no meio do ano. Tá todo mundo se preparando para uma prova de final de ano. Talvez você encontre uma oportunidade de, mesmo que você ainda não se sinta pronto, ninguém, na verdade, está pronto. Então, essas próximas semanas vão ser decisivas.
vão ser muito importantes para quem vai prestar esse modelo de prova e quem vai concorrer a essa Principalmente quando a vaga. gente fala de estratégia de estudo mesmo, né? Com certeza. Quem tá aí na pegada, estudando pra caramba, tá na hora de mudar a estratégia se for prestar uma prova daqui a um mês. Exatamente, porque não é a mesma coisa você se preparar naquele ritmo para uma prova em dezembro e agora você tem uma prova em maio. Será que a sua estrutura de aulas que você vai assistir vai ser igual? Será que você vai priorizar uma determinada atividade de estudo em detrimento de outra? É isso que a gente vai falar na nossa imersão no domingo, dia 7 de maio. Acompanha com a gente que vai ser ao vivo e não vai ficar gravado. Uma coisa que surge, amor, que é uma dúvida super relevante. Cara, como é que eu vou saber quando que vão ser liberados esses editais? Porque eles estão pipocando aí. Acaba que hoje a gente tem uma equipe de acompanhamento que a gente vai publicar todas essas atualizações no nosso Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Pró-Residência Médica, acompanha no @BernardoPreste, no mentoria.residência. Uma vez que você decidiu, cara, é isso que eu vou fazer, abriu a especialidade que eu quero, numa instituição que eu considero fazer, pô, será que eu devo prestar essa prova agora no meio do ano? Ou deixar para fazer a prova só no final do ano na instituição que é meu sonho? Porque talvez essa instituição que seja seu sonho Não abra vaga. não abra vaga. Uhum. E aí a minha sugestão, eu faria essa prova agora. Por alguns motivos. Primeiro motivo, para você ter treinamento de prova. Termômetro, né? É termômetro. Segundo motivo, como eu falei, eu acho que vai ser um processo menos concorrido, menos disputado. As notas de corte eu imagino que sejam menores, porque tá todo mundo sendo pego de surpresa, ninguém esperava essa. E, cara, Mas será que, comparado com o número de vagas que vão existir agora e no final do ano, será que não vai ficar elas por elas? boa provocação. Talvez a relação candidato-vaga seja maior do que a do final do ano, né? Mas, ao mesmo tempo, não são todas as instituições que estão abrindo. Sim. Então, muita gente vai ver isso aí, não vai prestar. E não é só o número de candidato por vaga. É qual o nível de preparo desses candidatos para essa prova. Total. Cara, tá todo mundo sendo pego de surpresa. Total. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí de prova. Me convenceu. Galera, isso aqui é chocante para todo mundo. Ninguém esperava isso. Tá todo mundo de surpresa, tá todo mundo... Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E vamos ter calma. Eu gosto de sempre tentar encarar isso por uma perspectiva positiva. Vamos nos desesperar com calma. Vamos desesperar com calma. Pô, será que isso vai ser um padrão? Será que agora a gente vai ter sempre 2 processos de residência médica? Um no meio e um no fim do ano? Essa já é uma outra pergunta que tá surgindo. Se isso acontecer, isso vai ser bom ou ruim? O que você acha? Cara, é aquilo que a gente tava conversando, né, em casa. A gente já falou muito dessa fofoca em casa, mas assim, pra gente que já tá fora, pra gente que já passou pelo processo, é mais... A gente tende a enxergar as coisas com uma visão um pouco enviesada, eu acho. Porque o que eu penso é, vão ser mais residentes, mais vagas de residência. Consequentemente, a gente não só vai ter mais médicos se formando, mas também mais especialistas se formando. Esses especialistas, a tendência é que se acumulem, né, nos grandes centros. Então, a gente tem mais especialistas. E a gente não sabe até que ponto isso é uma coisa boa ou não. Mas é isso, é uma visão enviesada. Porque a gente já tá fora. Pra quem tá dentro lá, pra quem tá prestando, quem tá no olho do furacão, como você falou, cara, isso pode ser uma oportunidade... Uma boa notícia, né? De você ter 2 processos seletivos ao longo do ano. Exatamente. São mais vagas, são mais oportunidades, são mais... Então, eu acredito que, se a gente for tentar olhar, calçar o sapatinho do outro, eu acredito que vai ser uma boa coisa, sim. Né? São mais oportunidades para mais médicos conseguirem a sua especialidade, a sua subespecialidade. E é legal deixar claro que não estão só aumentando vagas de programas que já existem, mas também estão criando programas de residência novos. Isso. Vou te dar um exemplo. O Einstein, por exemplo, abriu um programa de residência médica de psiquiatria. Que não existia. Então, esse é um exemplo de uma... Então, pô, você quer psiquiatria e você consideraria o Einstein, agora você tem essa opção. Essa possibilidade, né? Então, o que não existia antes. Eu acho que é isso. A gente tem que olhar com esse olhar, né? De que vai ser uma boa coisa, sim. O que me deixa meio preocupada... Não é nem preocupada a palavra, mas o que dá um nó na minha cabeça é assim, cara, como assim vai ter um
R1, que entra em março, e aí um R meio, Isso vai ser confuso. que entra em julho. E aí, como é que vai ser a divisão de funções dentro do hospital? E como é que, sabe? Mas Ou ao será mesmo... que todo mundo vai ser igual? Mas e o aprendizado desses 6 meses? Porque em 6 meses de R1, você evolui muito como profissional, como médico. Então, como é que vai ser isso? Eu vou devolver a pergunta. Se você fosse R1 hoje, começou em março, e você soubesse que vai chegar novos R1s em julho, você ficaria feliz ou triste? Ficaria feliz pra caramba. Eu ficaria... Mas aí é Porque- que tá. Você continua tendo R2. E R2 de meio. E R3. E R3 de meio. Na pior das hipóteses, vai ser alguém pra você dividir um pouco É. as funções ali que você O tem no dia a que dia. é uma coisa muito boa, né? É. Vamos pensar, Porque vamos olhar normalmente pelo o outro lado. residente ele não tá com tempo de sobra. A né? gente tá olhando pelo lado de quem tá fora, pelo lado de quem vai gerir tudo isso. A gente não tá olhando pelo lado de quem já passou por isso, né? Olhar pelo lado de quem já esteve lá. Nossa senhora, entrar R1 em julho seria o sonho da vida de todo mundo. E às vezes daqui a pouco, estabelecendo essa cultura, talvez o seu tempo de R1 seja de 4 meses. De R1, março a R1 julho. mesmo, né? Então, mas é meio confuso, porque pelo menos deveria ser março e setembro. E agosto. Eu concordo. Ou Eu acho que eles Né? ainda vão mexer nesse processo, né? Ou jogar o processo de para iniciar em março, começar em janeiro. E aí isso ter uma em janeiro e junho. julho, ou março é setembro mesmo. Março Falando e nisso, setembro. Por que a residência sempre começa em março e não em janeiro, né? Começava em janeiro há um tempo atrás, né? Vários chefes da residência já falaram isso. Se alguém tiver essa resposta, conta pra gente no direct lá, que eu quero entender por quê. O que a galera fala muito é sobre, pelo menos o que eu ouvi dos meus chefes da residência, que começavam a residência em janeiro, é que por conta das festas de final de ano, tudo ficava mais difícil, né? Então tem mais gente de férias, os ambulatórios são parados, então o Entendi. serviço tá funcionando numa dinâmica diferente. E quem já fez residência sabe que realmente nessa época do ano, exceto pro R1, mas nessa época do ano, o serviço funciona de uma maneira diferente. Então, eles estabeleceram o começo em março, porque março... dar tempo tudo dessa estabilizar, né? Exatamente, tudo tá rodando Fevereiro, normal. carnaval. Brasileiro só começa o ano depois do carnaval, essa é a Entendi. verdade. né? Entendi, é uma Não, boa gente, teoria. brincadeira, eu não sei se é por conta, não tem nada a ver Mas é com uma o boa carnaval. tese. Mas o que os meus chefes que realmente começavam a residência em janeiro explicaram foi exatamente isso. Que como muda muito o fluxo ali do serviço no final do ano, nas festas de final de ano, começar em março, você acaba deixando tudo isso... E tem uma outra pergunta, né? Bernardo, eu formo agora no meio do ano. Eu posso prestar essa prova? E a resposta é sim, mas depende. Tipo aquele meme da Anitta, né? É. Sim, mas de vez em quando Não, não, e mas talvez hoje sim. sim. Aí, eu vou me balizar no único edital que a gente já tem liberado desse processo, que é do hospital que eu falei, do Espírito Santo. Santa Rita, né? Santa Rita. O que eles colocaram? Que vai poder assumir a vaga quem tem data prevista de formatura, quem tiver o diploma, na verdade, até dia 30 de junho de 2023. Então, se você forma até dia 30 de junho de 2023, você, teoricamente, está apto a prestar essa prova. Pô, Bernardo, mas a minha formatura está prevista para dia 5 de julho. Qual a minha sugestão? Sentar e conversar com a sua faculdade. Para avaliar a possibilidade. Cara, mas isso vai dar um desdobramento Eu não infinito, queria ser né? reitor da faculdade agora, mas isso vai ser um desdobramento gigante. É. Da mesma forma como no fim de ano, algumas pessoas que não estão no ano de prova, quinto ano, prestando prova como treinador, realizam algumas provas, você também vai poder realizar algumas provas aqui. Alguns editais colocam que está vedado a realização de pessoas que ainda não realizaram a prova. A gente sabe que na prática, não sou eu falando e nunca vou dizer para fazer isso, mas a gente sabe que na prática, na realidade, algumas pessoas lá colocam um ano de formatura na hora da inscrição, que já formou, que vai formar esse ano e faz a prova. Ninguém vai te prender por conta disso, eu espero. Mas muitos realizam prova como treineiro assim e algumas instituições abrem a possibilidade de você realizar como treineiro. Isso a gente só sabe quando libera o edital. Nesse caso, do Hospital Santa Rita, não foi liberado a realização de prova como treineiro. Mas a gente não sabe como vai ser o comportamento das outras instituições. E me conta uma coisa que eu estou curiosíssima. Quais são as instituições liberadas? Tem todas, quase, do Brasil inteiro. Todas São muitas, então. São muitas instituições, são 963 Mas bolsas. fala assim,
a tríplice coroa, a penta de coroa, tem É que alguma? depende por conta do número de vagas, né? Por exemplo, o Einstein abriu 3 especialidades, psiquiatria, medicina de emergência e, se eu não me engano, clínica médica. A Unicamp também abriu vaga, eu tenho que checar aqui. Se eu não me engano, a Universidade Paulista, a Unifesp, não abriu. E a USP, se eu não me engano, tinha um programa de otorrino, mas eu também tenho que checar. Na verdade, eu não vou checar aqui ao vivo, não. Eu vou deixar. Vou batendo ali na porta. Tomei um susto. A gente vai liberar na aula todo esse quadro de vagas por especialidade. Então, na imersão, no dia 7, a gente vai filtrar ali por especialidade quais são as inscrições Cara, liberadas. até eu vou assistir essa imersão, porque, tipo assim, eu real tô curiosa pra Pra saber. não ficar falando aqui. E, assim, hoje o que a gente tem é a aprovação da liberação das vagas. A gente ainda não tem os editais, a gente só tem um edital até agora, no dia que a gente tá gravando aqui o podcast. E eu tenho mais uma pergunta polêmica, que eu tô aqui pensando na logística. E chefe pra tudo isso de residente? Uma boa pergunta. A gente não sabe se isso está casado com com ampliação de novos concursos, contratação. Tem também aqueles modelos de parceria público-privada, enfim. Contratação via PJ. Via PJ. A gente não sabe ainda todos os desdobramentos. Mas concorda que essa é uma pergunta boa de se fazer? Total. Porque e aí, como é que vai ficar o serviço? E quantidade e volume de paciente, de procedimento? Será que isso é um incentivo? Esse incentivo também está associado a Será isso? que a grande pergunta será é, que a será gente que isso já vai dar tem certo volume? ou a gente tá fazendo besteira, né? A verdade é que a gente vai ter que descobrir as cenas dos próximos capítulos. Hoje... Descobrir na prática, né? Na prática, hoje, no frigir dos ovos, tá? E aí tentando dar minha visão como alguém que entende o que cada um tá aí na ponta passando, eu acho que essa é uma notícia potencialmente boa. A priori, é uma notícia potencialmente boa. Ela tem potencial. Ela tem potencial, até porque a gente sabe que alguns serviços precisavam ampliar vagas de residência. A questão da bolsa é um incentivo importante, porque faz toda a diferença ali no meio da residência, por mais que não seja um valor astronômico, é uma ajuda de custos ali importante para o residente. É um movimento do governo de incentivar o programa de residência médica, né? No final do dia é isso. Os nossos médicos formados aqui também, né? Exato. Então, o grande ponto é, a priori parece uma notícia boa. Como isso vai funcionar na prática, a gente não sabe. Quais instituições vão de fato aderir, vão liberar edital, vão abrir vaga, e como vai ser esse programa de residência médica? Não sei. Inclusive, a partir do dia 1º de julho, eu já quero convocar algum aprovado aí nesse processo para vir aqui no DesconstruCast pra gente saber como tá sendo essa dinâmica. A gente vai atrás de quem se inscrever nessa prova do Espírito Santo. E eu tenho outra pergunta que me surgiu aqui enquanto você falava. Será que isso vai impactar na redução da carga horária da residência? Eu acho que não. Eu acho que a carga horária é porque é um regime CLTista, entendeu? É um regime como se fosse um concurso público. Pelo que está sendo, vamos dizer assim, mostrado até agora, isso é uma vaga de residência médica como outra qualquer. Mas eu digo, na prática. Talvez sim. Talvez isso possa ser, principalmente para aquelas residências que, vamos dizer assim, estão extrapolando o regime de 60 horas, talvez isso seja um alento para que você possa... mais uma vantagem, mais uma coisa mais uma boa qualidade. se a gente for parar para pensar nesse processo. Teoricamente, a gente não devia comemorar ser cumprido a lei, né? Mas, na prática, é isso que acontece. Mas a gente já passou por isso. Na prática, é isso que acontece. Então, pessoal, aqui já caminhando para a reta final desse episódio. Episódio curto, episódio fofoca, né, episódio fofoca, bastidores. Também pra gente não ficar enrolando aqui. Vamos aguardar notícias dos próximos capítulos. A gente está documentando tudo isso em tempo real ali com o nosso time de plantão de editais nos canais mentoria.residência e @BernardoPretti. Te espero na live domingo pra gente organizar essa bagunça, porque até lá a gente vai ter muito mais informações. A gente tá gravando esse episódio aqui na quarta-feira, dia 26 de abril. Esse episódio só vai ao ar na próxima terça-feira. Dia 2. Então até lá eu tenho certeza que vai ter muita informação nova. Talvez esse episódio já esteja até desatualizado. Mas nosso compromisso aqui é divulgar ao máximo essa informação que é super relevante para cada um de vocês. Exatamente. Muito bom. Muito bom essa discussão. E, amor, onde é que a gente encontra nas redes sociais? @DRA Gabriele Araújo e no @pediatra de consultório.
É isso. O meu eu já falei, @Bernardo Preste, @mentoria.residência. No canal do YouTube, no Twitter, vocês também vão poder acompanhar ali, Bernardo Preste. Você também pode encontrar lá. No TikTok também. E o DesconstruCast, né? Desconstrucast.podcast aqui no Instagram. Isso Toda aí. terça-feira, novo episódio. E aqui o nosso compromisso de trazer a informação mais atualizada pra vocês possível. É isso aí, gente. Muito obrigada por mais esses minutos aí junto com a gente. Galera indo pro internato, indo pro Exato. hospital, né? E ouvindo a gente. Então, a gente agradece muito. E pelas nossas estrelas também. 5 estrelas? 5 estrelas. É isso aí. Valeu, galera. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau. Beijo.